A paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez ao canal EBD em Estudo. Hoje nós estudaremos a lição de número 10 da CPAD, da revista desse trimestre, cujo título é A Expansão da Igreja. Nós falamos aqui da congregação de Boa Esperança, em Parnamirim, onde somos pastoreados pelo pastor Georgen Silva. Fique conosco até o final desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário, porque essas coisas ajudam, querido, a que esse vídeo alcance cada vez mais vidas. E dessa forma o Evangelho vai se propagar para muito mais pessoas. Então não deixe de dar aquele like, se inscreva também no canal se você ainda não é inscrito. Nós somos muito felizes por ter a sua companhia. Então, na lição de hoje, nós temos no texto áureo Atos, capítulo 8, versículos 4 e 5, que diz assim: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. A verdade prática nos ensinará que a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. A leitura bíblica em classe que será feita se encontra em Atos, no capítulo 8, versículo 1 até o 8º, e em seguida os versículos 12 ao 15. Atos 8, do 1 ao 8, e depois do versículo 12 até o 15. Então, essa leitura que narra, esse momento pós primeiro martírio da igreja. Muito bem. Então, nessa lição nós vamos ver, queridos, na continuidade dessa revista, em que nós temos visto aspectos fundamentais da igreja cristã, aspectos que estavam lá na igreja primitiva. Nós temos visto questões de como se comportava no âmbito espiritual, na eclesiologia, na doutrina dos apóstolos, e aqui nós chegamos num ponto em que vamos falar sobre a expansão daquela igreja. Essa também era uma característica toda particular da igreja primitiva. Uma coisa que é sempre bom nós reforçarmos: no português, primitivo pode remeter a algo rudimentar, mas também a algo que está no princípio. Quando nós falamos de igreja primitiva, não é que se tratava de uma igreja rudimentar, que ainda iria desenvolver-se espiritualmente. Na verdade, ela é primitiva porque está nos primórdios da igreja, não por causa da sua evolução, não é nesse sentido, não é? Então, a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, sofreu perseguição, e essa perseguição que dá a deixa para essa lição que nós vamos estudar hoje, porque a essa perseguição se seguiu a expansão. E parece que a obediência ao que Jesus havia dito só veio plenamente quando chegou a perseguição, que a igreja se dispersou e por onde ela ia, levava também o Evangelho de Cristo. Não é isso tudo? Amém, a paz do Senhor a todos, exatamente, professor Diego, sou o professor Eduardo, e agora estaremos dando início, vamos adentrar aqui nos tópicos dessa lição, a lição de número 10, onde o nosso professor Diego já falou, estamos comentando sobre a expansão da igreja. E o primeiro tópico tem por título A Igreja Diante da Perseguição. E o primeiro subtópico, embora perseguida, não fragmentada. A gente sabe que quando Jesus Cristo deu as últimas instruções aos discípulos, ele falou que eles ficassem em Jerusalém até que do céu eles fossem revestidos de poder. E o livro do Atos dos Apóstolos, esse livro que é histórico, que vai contar os Atos dos Apóstolos, que também pode ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que direciona a vida desses primeiros cristãos, da igreja primitiva. A gente vai ver a pessoa do Espírito Santo orientando os cristãos a que atitudes eles deveriam tomar, que decisões eles deveriam tomar diante de toda a sua vida cristã. E em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, então aqueles que estavam ali no cenáculo foram cheios do Espírito Santo. E todos aqueles que se ajuntavam, não é? E acreditavam, criam
na pessoa de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, também recebia ali o batismo com o Espírito Santo. E aí a gente vai ver o Espírito Santo direcionando a igreja do Senhor. É por isso que a igreja ela passa a ser perseguida, mas ela não é desorganizada, porque não é uma organização humana, não é algo que veio do coração do homem, mas é algo que veio do coração de Deus. Foi algo projetado pelo próprio Deus. Jesus Cristo, ele falou, quando deu as últimas instruções aos discípulos, ele falou no capítulo 1, no versículo de número 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E a igreja primitiva ela estava concentrada ali em Jerusalém. E após essa perseguição se iniciar, como a gente vê em Atos 6, com a morte de Estevão, então começa uma grande perseguição e a igreja começa a se espalhar, mas se espalhar sem perder o foco, sem se desorganizar, né? Não fica fragmentada. O foco continua sendo a pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exatamente, né? É um cenário de perseguição. No segundo ponto desse primeiro tópico, nós vamos ver a igreja em luto. Mais uma vez, esse é o contexto dessa lição, a expansão da igreja que se dá por meio dessa perseguição, logo após o martírio de Estevão, que viria a ser também o primeiro mártir da igreja cristã. Né? Depois da descida do Espírito Santo, depois de testemunhar a respeito do cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento, Estevão estava tentando dizer para os judeus que não se tratava de uma nova religião ou uma seita contrária ao que Deus havia estabelecido, mas pelo contrário, foi durante a tentativa de explicar que se tratava do cumprimento das promessas, né, de que Jesus era o Messias profetizado por todos os profetas, e essa tentativa desperta o ódio nos judeus, porque ele tentou equiparar a lei de Moisés ao cristianismo, tentou explicá-los que aquilo tinha origem no coração de Deus, o cristianismo, né? Cristo e o seu ministério. Então, nesse segundo ponto, nós vamos ver que a morte de Estevão acontece com a anuência de Paulo, a igreja está em luto e nós vemos Lucas registrar, né, que houve grande pranto e uns varões piedosos que se encarregam de sepultar a Estevão. Esse pode ser um aspecto que passe despercebido se o leitor não atentar para o fato de que não foi a família de Estevão, né? Foram uns varões piedosos. Vejam, a perseguição estava se instalando, né? E parece que Estevão foi, de alguma forma, até esquecido pelos seus familiares. Esse é um aspecto importante, que remete ao que Jesus disse. Se alguém não for capaz de negar a seu pai ou a sua mãe por amor de mim, esse não é digno de mim. Então, nesse segundo ponto, a igreja em luto. Glória a Jesus. E o terceiro subtópico, mas não desesperada. Né? A igreja estava sendo perseguida, mas não se desesperaram. Como o nosso professor Diego falou aqui no tópico 2, após o martírio de Estevão, né, ainda houveram irmãos cristãos, provavelmente, né, que sepultaram e prantearam a morte de Estevão. E a gente vai ver que mesmo a igreja sendo dispersa, né, cumprindo aquilo que Jesus Cristo mesmo tinha falado, eles não deixaram de pregar o evangelho. E aí a gente vai ver o evangelho nessa dispersão, ele sendo espalhado agora pela Judéia, Samaria e depois até os confins da terra. A gente vai ver e vai comentar mais à frente também falando sobre Filipe, que estava ali em Samaria pregando fervorosamente o evangelho. Então, o evangelho ele começa a se expandir diante a essa perseguição, algo que não foi necessário para deixar os discípulos, os cristãos, desesperados, porque aquele que está sob o direcionamento do Espírito Santo de Deus, ele recebe um auxílio, uma força,
né, que não vem de nós mesmos. É algo que vem dos céus, é algo espiritual que traz uma tranquilidade, traz a paz, uma verdadeira paz. Não é a paz que o mundo pode dar, é uma paz que somente Deus pode dar no coração de cada um de nós. E ali eles não se desesperaram, manteram a calma, se espalharam para evitar ali a perseguição, né? Claro que ninguém vai ficar ali esperando que o seu martírio também aconteça, como aconteceu com Estevão, né? Mas eles não se desesperaram, eles manteram focados e sempre atentos a pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois é, está no nosso textuário, né? Que por onde andavam, anunciavam o evangelho. Exatamente. E eu chamo a atenção para a epígrafe, né, das Bíblias. Na maioria das Bíblias, o capítulo 8 vai ser o evangelho em Samaria. Depois da perseguição, do martírio, o evangelho em Samaria. E aí a gente vê geograficamente, né, o cumprimento do pedido de Jesus. Jerusalém, Judéia, Samaria, que não se esqueça, é Israel, é o reino do norte, isso, né? E depois os confins da terra. No segundo tópico da nossa lição, nós vamos ver a igreja que evangeliza. Evangelização centrada na palavra. Em Atos 8:4, nós lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, a mensagem do evangelho sempre foi muito simples. Arrependei-vos e crede no evangelho. Quando alguém que falava a língua grega ouvia, era algo como se ele ouvisse: arrependa-se e creia nas boas novas. Isso era um gancho para a pessoa evangelizada dizer: que boas novas, que boas notícias. Porque evangelho, querido, significa boas novas. Então, um falante de grego ouvia assim, né, o que devia se arrepender dos seus maus caminhos e crer nas boas novas, receber as boas novas. Que boas novas eram essas? A de que o homem agora tem redenção. Os seus pecados podem ser remidos pelo sangue de Jesus. Há salvação. E a igreja primitiva estava anunciando esse evangelho, sem mistura, sem subterfúgios, mas puro e simples. No parágrafo aqui do finalzinho desse tópico, nós vamos ver o comentarista dizer o seguinte: se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estarmos centrados na Bíblia. Não ceder às tentações de tentar pregar um evangelho para redes sociais, um evangelho formatado para a internet, um evangelho deformado para atender expectativas do homem, mas um evangelho conforme anuncia a palavra, que exige arrependimento de pecados, que exige mudança de atitude, que exige uma cruz. Esse é o evangelho que a igreja precisa abraçar e anunciar. Não adianta nada encher um templo de pecadores que nunca se arrependeram. Não há nenhum propósito ou ganho espiritual nisso, queridos. E muitas pessoas hoje em si preocupam muito mais com quantidade do que com transformação. Uma vez Jesus olha para a multidão e podia estar satisfeito, né? Arrebanhando muita gente, e aí ele olha para aquela multidão e questiona: vocês já fizeram as contas? E aí ele fala a parábola da torre. O homem que não sentou para fazer as contas se tinha condições de terminar a torre, não é? E isso era Jesus deixando claro que ele não estava interessado em uma multidão sem interesse de se arrepender dos seus maus caminhos. Então esse é um aspecto importante para falarmos nessa lição. O evangelho que tem que ser pregado é o evangelho bíblico, que exige mudança, transformação, submissão à palavra de Deus. Glória a Jesus. E o segundo subtópico, além de ser centrado na palavra, centrada em Cristo. A evangelização centrada em Cristo. Se não pregar Cristo, não existe pregação, não existe evangelho. Então deve-se falar a palavra de Jesus Cristo.
né? Os atos de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, sede, pois, meus imitadores. Como as pessoas serão imitadores de Jesus Cristo se não ouvirem falar quem foi Jesus Cristo? Quem foi a pessoa de Jesus Cristo? Então deve ser centrado em Jesus Cristo. Então aqui nesse tópico o autor vai citar sobre Filipe e a sua descida até Samaria. No momento que se inicia a perseguição, como nós já falamos aqui no início, Filipe vai até Samaria e lá ele começa a pregar o evangelho, as boas novas de salvação, pregar a Jesus Cristo. Filipe ele não precisou pregar nenhuma pregação da moda, nem algo que viesse acender o interesse pessoal de cada uma das pessoas. Não, ele pregava a Cristo, o evangelho que transforma, o evangelho transformador, o confronto ao pecado. Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou, a não viver uma vida conforme o mundo, mas ter uma vida verdadeiramente transformada, uma vida baseada no amor e transformada através do amor a Deus, o amor ao próximo, isso que Jesus Cristo nos ensina. E em Atos, no capítulo 8, no versículo 5, vai falar que Filipe vai até Samaria, e no versículo 7 vai falar que através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, o Espírito Santo começa a trabalhar e fazer coisas grandes ali em Samaria. E diz, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Versículo 8, e havia grande alegria naquela cidade. Glória a Deus. Onde o Evangelho de Jesus Cristo chega, há transformação, há milagre, há poder, há cura. E não precisa de muita coisa, precisa do poder do Espírito Santo na vida daquele que está pregando, que está falando do Evangelho de Jesus Cristo. Então a pessoa que aceita verdadeiramente a Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a fazer parte ali daquela vida. Você recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo passa a ser o seu guia, passa a lhe orientar, passa a lhe usar na obra de Deus, em prol do reino de Deus. E Filipe era um homem cheio, né, do Espírito Santo de Deus. Ele foi um dos 7 escolhidos ali como diáconos para servir a igreja. E agora, diante de toda essa perseguição, ele estava levando o Evangelho de Jesus Cristo a outras cidades, a outros lugares, né? E assim foi na vida de todos aqueles que se dispuseram a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E no primeiro ponto, né, do terceiro tópico da nossa lição, nós vamos ver a igreja que dá suporte à evangelização. Que nós vamos ver Atos 8, 14, o seguinte, queridos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, 2 autoridades, 2 apóstolos, né, de muita autoridade, andaram com Jesus, 2 lideranças da igreja em Jerusalém. Aqui nós chamamos a atenção para o fato de que a igreja em Jerusalém poderia ter recebido essa notícia e ter dito, graças a Deus, né, que bom que Samaria recebeu a mensagem, a gente vai estar aqui orando por eles. Mas não foi assim, né? A verdade é que eles enviaram 2 importantes lideranças para ver como estava o trabalho lá. E chegando lá, nós vemos que Pedro e João oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Então as lideranças vão e dão suporte à expansão da igreja. Como é importante, né? E como seria bom se as congregações adotassem outras congregações, né, que precisam de mais apoio, de mais suporte, que ainda estão no comecinho. Então, é o que nós vemos acontecer aqui. Uma igreja cheia de lideranças, apóstolos, sabedoria, Espírito Santo, vai lá e dá suporte à recém-formada igreja em Samaria. Glória a Jesus. E o segundo subtópico, do terceiro tópico, diz a igreja que discipula. É interessante, né, irmão Diego? Nós dois estamos comentando essa lição porque nós trabalhamos com discipulado, né? O irmão Diego aqui no setor 2 e eu no setor 4. E já há alguns anos trabalhamos com discipulado. E a igreja, né, que segue o padrão bíblico é a igreja que discipula. Não é algo que
que foi implantado agora, é algo que vem desde a igreja primitiva, né? Inclusive da instrução de Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 8, no versículo 19, onde nós vemos a grande comissão. Jesus diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Né? Em outra tradução diz: portanto, ide, discipulai, né, a todas as nações. Então, discipular é ensinar, orientar. E aí a gente vai ver, né, como é citado aqui, como citado aqui na lição, nosso professor Diego também já citou, que os apóstolos eles vão dar apoio a essas igrejas que estão se formando, né, e vão lá, oram, o Espírito Santo enche aqueles que aceitam Jesus Cristo, e ali eles recebem a orientação, e é assim que funciona o trabalho da igreja, né, onde os servos, os cristãos, são utilizados pelo Espírito Santo na obra para ensinar, para discipular e para ajudar no crescimento da obra de Deus. Então a igreja, né, que evangeliza é a igreja também que tem a missão de discipular. E a gente vai ver que é esse o padrão bíblico desde a igreja primitiva até os dias de hoje. As igrejas evangélicas, elas possuem a equipe de discipulado para que os primeiros cristãos, né, que são chamados de neófitos, aqueles que têm um novo nascimento, eles possam receber as instruções de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Jesus Cristo nos ensina, a eles terem um padrão voltado para uma vida cristã. Exatamente. No terceiro ponto desse terceiro tópico, que é também o último da nossa lição, nós vamos ver: sem o recebimento do Espírito discipulado está incompleto. Aqui, queridos, nós vemos a igreja primitiva mais uma vez como um padrão. Há pessoas que olham para o livro de Atos dos Apóstolos e veem a descrição de uma igreja que ficou no passado e que é um alvo utópico para os nossos dias. Isso não é verdade. Não é um alvo utópico e distante, mas é o modelo que Deus deixou ali para que as igrejas posteriores olhassem e se espelhassem. A ideia de se espelhar é ver as deformidades, o que está fora do lugar. E dentre os muitos aspectos que nós temos visto da igreja primitiva, esse aqui também é um muito importante. Sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Existem muitos ventos de doutrinas em nossos dias. Muitos que associam o Espírito Santo ao ato da conversão, e como se aquela fosse a obra plena do Espírito Santo de Deus. À luz das Escrituras, nós vemos dois momentos absolutamente distintos. É verdade que um novo nascido recebe o Espírito Santo? Sim. Mas por que a Bíblia aqui descreve a ida de João e Pedro e que eles oraram e que eles receberam o Espírito Santo? Os novos convertidos em Samaria. E isso se repete com Paulo também na sua visita a Éfeso, quando ele pergunta: vocês, tendo crido, receberam o Espírito Santo? E eles: nem acerca disso ainda temos ouvido falar. Então Paulo os esclarece e ora para que eles recebam o Espírito Santo. Então esse é o modelo bíblico. Então as doutrinas que temos hoje, muito às vezes distantes do que a gente olha no livro de Atos e vê a revelação bíblica expressar. Havia o recebimento do Espírito Santo para a santificação, e isso é verdade. No momento em que nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Mas também há o revestimento de poder, que nós vemos repetidas vezes aparecer no livro de Atos, em que crentes já convertidos, que já têm o Espírito Santo em si, são revestidos de poder. E o comentarista da lição nos traz uma verdade que não podemos esquecer. E não podemos também deixar cair em desuso nas nossas igrejas a realidade de que um discípulo é incompleto sem o enchimento, sem o revestimento
do Espírito Santo. Glória a Jesus. E para concluir esta lição, onde falamos sobre a expansão da igreja, nós podemos ver que essa expansão, ela se deu, começou a partir de uma perseguição. E muitas vezes acontecem situações que nós não conseguimos entender, nós não conseguimos compreender, principalmente quando somos cristãos e temos um Deus que criou todas as coisas, que enviou seu Filho amado ao mundo, que morreu por nós, e nós pensamos, mediante tudo isso, será que é necessário que passemos por tanta dificuldade, por tanta tribulação? Mas Deus, ele usa essas situações muitas vezes para confundir e muitas vezes para fazer uma obra que nós não temos condições de entender, de compreender a magnitude dessa obra. Imagine que se não tivesse acontecido essa perseguição, os cristãos tivessem ficado ali em Jerusalém, o evangelho tivesse continuado ali em Jerusalém, talvez não tivesse nem seguido para a região da Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas foi necessário que isso acontecesse, que esse evangelho chegasse à região da Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a gente vai ver, durante a igreja primitiva, o evangelho chegar até os confins da terra. Filipe vai contar que o Filipe ele vai ser levado até a região da Etiópia, e ali ele prega o evangelho ali naquela região também, E aí a gente vai ver o evangelho sendo propagado até os confins da terra também. Então, tudo isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho chegou até nós através de muita luta, através de sangue derramado, através de pregação do evangelho de Deus e também através do poder do Espírito Santo de Deus, através dessa força que é nos dada, não vem de nós mesmos, mas para que nós usemos essa força em prol do reino de Deus, para pregar o evangelho, para adquirirmos forças de ajudar uns aos outros, de dar a mão àquele que está caído, de discipular, de evangelizar e cumprir o que Jesus Cristo tem preparado para cada um de nós. Então assim a gente consegue entender e dar continuidade a esta obra, que não vem de nós mesmos, mas vem do coração de Deus. E a igreja até os dias de hoje continua crescendo, continua se expandindo, mesmo em meio a perseguições que existem até os dias de hoje, em alguns lugares mais forte, em alguns outros lugares mais brando, mas a perseguição existe. A perseguição ao evangelho existe em todos os lugares, porque nós sabemos que não é algo somente da carne, mas é algo espiritual. A nossa briga, o apóstolo Paulo vai falar, não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então é algo espiritual e o Espírito Santo ele tem nos guiado e continuará nos guiando até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O professor Diego quer falar mais alguma coisa? Agradecer que você tenha chegado até aqui, e reforçar que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, faça um comentário e essas coisas vão ajudar para que ele alcance mais vidas. Subscreva também no nosso canal, você é muito bem-vindo aqui. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.